Nessa aula, você vai aprender a como duplicar as suas chances de aprovação. Não é promoção tabajara. Isso aqui você vai perceber quais são os pequenos incrementos que você pode fazer no seu processo de estudo que vão fazer uma grande diferença. Olá, eu sou Vitor Ribeiro e estamos de volta para a 8ª aula do curso Estratégia de Aprovação. Nós estamos no módulo 2, aprendendo sobre o que eu estou fazendo de errado. E até agora você deve ter parado e percebido, cara, é verdade, se eu for ser honesto comigo mesmo, sem tentar enganar ou enrolar, eu acabo percebendo que eu não estava fazendo isso. Eu decidi fazer concurso só por causa do dinheiro e pensei, não é assim que todo mundo faz? E olha, hoje em dia, para ser aprovado devido a todos esses desafios, é quase como se fosse a dedicação de um atleta. Agora, um atleta, ele não está no processo só pelo dinheiro, ele se apaixona pelo processo, ele se apaixona pelo esporte, ele vira um cara muito bom e também ganha muito dinheiro e é muito rico. Você vai percebendo coisas assim. Qual é o seu eixo comum? Qual é a carreira que você decidiu? De hoje para o resto da vida, qual é a área que você está se tornando um especialista? Assumiste a responsabilidade pela sua aprovação? Você disse, a responsabilidade da minha aprovação é minha? E a partir disso aqui, começou a perceber, eu sou eu, você é você, nós somos diferentes. Se eu assumo a responsabilidade da minha aprovação, eu sou o senhor do meu caminho. E a partir de agora, eu vou começar a mensurar. Você vai ter uma estratégia sobre mensuração, mas no mínimo, eu vou fazer como a primeira colocada do TCU na época, usar um cronômetro aqui embaixo e marcar. Cada vez que eu começava a estudar e parava, eu marcava o tempo, para eu não me enganar. O último erro do concurseiro tradicional, o 6º erro, diz a respeito exatamente ao processo e à mecânica de aprendizagem. O concurseiro, ele imagina que, se ele não está aprendendo, ele pensa a aprendizagem como se fosse um processo único. Abre a sua apostila, você vai desenhar esses seus 6 pontos de melhora. Melhorando e criando pequenos incrementos em cada um deles, você vai conseguir fazer isso que eu te falei, duplicar as suas chances de aprendizagem e de aprovação. Como é que funciona isso? O concurseiro tradicional, ele vai estar lá reclamando, eu não consigo aprender, eu não consigo passar na prova, eu não estou aprendendo bem, eu devo ter déficit de atenção, eu vou tomar aquele remédio e fazendo choramingando que nem todas as pessoas. Chega disso aqui, se afasta dessa pessoa, tenha carinho, ame o seu colega que está em desespero, mas saiba, esse tipo de gente não vai ser a companhia importante para você passar. Você precisa de pessoas que estejam com olhos de tigre, pessoas que estejam dizendo, qualquer que seja o desafio, eu vou fazer uma coisa. Pessoas que digam, missão dada, missão cumprida. E se for para eu ir até os confins da terra para aprender alguma coisa, eu vou. Que coisa seria essa para aprender? Você vai anotar agora as 6 forças do estratégia de aprovação. A aprendizagem não é um processo único. Não é como se fosse um interruptor que ele está, puf, aceso, puf, apagado. Mas é uma série, um complemento de várias etapas. E se você criar pequenas melhoras em cada uma dessas, você pode gerar um grande resultado para você. Quais são elas? Primeiro, como mecanismo desse processo de estudo, desse processo de aprendizagem, eu tenho um planejamento. Eu preciso ter um planejamento. Eu preciso ter um planejamento melhor do que o planejamento que eu já tenho. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não preciso contratar um administrador para ele ficar do meu lado só monitorando esse tempo todo. Nem contratar um auditor para fazer isso tudo. Eu posso, mas seria um custo efetivo muito grande. Mas eu preciso ter um planejamento um pouquinho melhor. Se eu não estou aprendendo, será que é porque meu planejamento está ineficiente? Porque todo dia eu não sei qual é a coisa para estudar no dia? Eu preciso ter um planejamento melhor. E de tudo que a gente conversou até agora, definitivamente você já teve algumas dicas, algumas pequenas coisas para um planejamento. Certamente um planejamento muito melhor, talvez um planejamento à prova de balas. Mas quão melhor ele precisa ser? Você vai descobrir em alguns instantes que 12% é o número-chave para você criar a revolução que você precisa. 12%, a revolução dos 12%. Primeira coisa, um planejamento 12% melhor. Segunda coisa, o estudo, efetivamente, eu tenho que ter um estudo melhor. A qualidade e a quantidade do seu estudo precisa ser melhor. Então, por exemplo, digamos que atualmente você já estude 100 horas por mês. Você precisa ter um pouquinho melhor. Você não precisa ir de 100 para 200 horas, para 230 horas.
mas 12% a mais. 12%, o milagre pode acontecer contigo com 12%. Eu vou escrever o meu livro, O Milagre dos 12%. O 12% a mais vai gerar um super resultado para você. Então, um aumento não só na quantidade, mas também na qualidade. Por exemplo, você estuda na sua casa, você diz, a casa é ótima para estudar, mas você sempre reclama que a luz está ruim. Cara, compra uma luminária. Ah, Vitor, mas eu não tenho dinheiro para luminária. Meu irmão, larga disso, para de reclamar, vai dar uma solução. Ah, eu queria estudar em casa, mas essa cadeira é muito ruim. Cara, compra uma cadeira. Parte desse processo vai envolver dinheiro para você montar o seu ambiente. O seu estudo tem que ter uma quantidade e uma qualidade melhor também. Então a gente está no segundo elemento. Você pode comprar um tablet no qual você vai ter acesso mais rapidamente às suas videoaulas, às suas apostilas, às suas anotações, seus mapas mentais e ter isso disponível. Então parte como se fosse um caixa do o seu investimento na sua aprovação pode fazer parte também do estudo. Essa é a segunda força. O terceiro elemento diz respeito efetivamente ao estado. Você precisa de um estado melhor. E quando eu falo um estado melhor, eu não estou dizendo trocar o Amapá pelo Paraná, não, de forma alguma. Quando a gente fala de estado, eu estou falando do seu estado de foco, concentração e de resiliência. Você precisa acessar um estado emocional mais útil para você, um estado com o qual você vai ter um nível de aproveitamento melhor de cada uma das sessões de estudo. Se eu pudesse colocar para você um grande resumo desse curso, o que mais vai fazer a diferença na sua preparação? O seu estado, aprender a gerenciar o seu estado. Se você conseguisse fazer o que você já faz hoje, com mais concentração e mais segurança, se você jogasse para o lado a tua ansiedade e fizesse tudo que você faz com mais convicção e concentração, possivelmente você já estaria tendo muito mais resultado. Mas você não precisa passar 7 anos no Tibete, nem tirar faixa preta em yoga, ou o que quer que isso signifique, para você ter um estado melhor. Quanto a mais de concentração? 12%. 12% a mais de concentração, de foco, já é o suficiente para você fazer uma grande melhoria nisso. Planejamento, estudo, estado, aprendizagem. Eu preciso criar um mecanismo de aprendizagem para aprender mais rápido, melhor. Um mecanismo que seja mais efetivo para mim. Então, por exemplo, eu posso começar a ler. Se eu conseguir ler com 12% a mais de compreensão, ou 12% a mais de velocidade, simples assim, 12% a mais, no tempo que eu leria 10 livros, eu vou ler 11. E às vezes com isso é o suficiente para eu dar uns 2 a 3 pontos a mais na matéria. Ao invés de anotar da forma linear, só com a minha caneta Bic azul, agora eu consigo usar pelo menos uma Bic 4 cores. Eu aprendi a fazer uma anotação dinâmica, eu sei utilizar mapas mentais, por exemplo, dentro do meu estudo. O meu mecanismo de aprendizagem, para onde vai a minha cabeça enquanto eu estou aprendendo? Eu aprendi um esquema de pensar, eu aprendi as 4 perguntas essenciais que vão direcionar melhor a minha forma de pensar. Eu preciso de uma estratégia de aprendizagem mais útil. Quão mais útil? Eu preciso fazer um doutorado em pedagogia, andragogia, aprender a me tornar uma referência nisso? Não, você não precisa. 12% a mais. É o que eu estou falando com vocês, pessoal. Um pouquinho a mais, você consegue gerar esse resultado. Um pouquinho a mais, você vai perceber, esses próximos 3 meses de estudo seu, eu não sei se serão suficientes já para você ter a sua próxima aprovação, mas você vai sentir que, primeiro, não renderam de um jeito único, eles renderam bastante ele, e você teve possivelmente o teu melhor resultado até agora. Eu preciso de uma aprendizagem melhor. Eu preciso de uma memória melhor. Definitivamente eu preciso. Eu não preciso me tornar o campeão brasileiro de memória. Eu não preciso participar dos incríveis e memorizar aquela coisa toda, mas eu preciso de uma estratégia por meio do qual eu consiga memorizar um pouquinho mais. Por revisões, por associações, por técnicas de compreensão e associação, eu preciso de alguma coisa para gerar um resultado. E, por fim, esse último elemento, aqui eu gosto de chamar e dizer por que os doutores não passam em concurso público. Vários doutores, vários mestres fazem concurso público, mas é meio raro eles passarem. Às vezes o órgão fica até bravo porque imaginava que ia pegar uma pessoa super especialista nisso aqui. Agora, ele tem um conhecimento, ele falta essa última habilidade. A habilidade do concurso é extraída
por meio de resolução de questões. No final do módulo 4, a gente vai ter 2 aulas exclusivas sobre isso. Nada daquela baboseira de chute, nada de 50% é certo, 50% é errado. Mas você vai perceber de uma forma única, com uma estratégia de resolução de exercício, que você vai tirar 3, 4, 5 questões a mais só com esse ponto. Quão melhor você precisa ser? 12%. 12% a mais. Por que diabos 12%? Vem comigo. 12% vai gerar para você o seguinte: quando a gente coloca esses 6 elementos com 12% a mais, a gente consegue pensar e perceber que, entende que se meu planejamento for melhor, a minha aprendizagem também é melhor? Definitivamente, um planejamento, ele não afeta apenas a sua habilidade de planejar, mas todo o resto. Confere que, se o seu estado de concentração for melhor, sua aprendizagem, sua memória e sua resolução de questão vai ser melhor? Claro, se você estiver mais concentrado, mais confiante, tudo isso vai ser melhor. Isso quer dizer, um aumento progressivo de 12% em cada um desses 6 elementos, eu não apenas somo 12 com 12 com 12, mas a gente faz quase como se fossem juros compostos disso aqui. E no total, a gente conseguiria 12 aqui na sexta, 1,12, claro, um aumento de 97%. Como duplicar a sua aprendizagem? Isso aqui é uma coisa bem simples. Um colega meu, o Pedro, ele veio por estratégias. Esse foi um dos pontos que mais fez a diferença para ele ser aprovado no vestibular de medicina da UNB. Eu não preciso ser um expert em cada um dos elementos, eu preciso ter um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais de planejamento, um pouquinho a mais de ferramenta, um pouquinho a mais de cada um dos elementos dessas 6 forças do estratégia de aprovação. E nesse ponto eu pergunto para você, qual é o nome do jogo? Se eu preciso ter 12% a mais, qual é o nome do jogo? Isso aqui é praticamente como se fosse uma garantia. O nosso alvo, você vai perceber, ao final dessas aulas, olhando para trás, ao final dos 5 módulos, o nosso alvo é que você tenha um aumento de quase 50% em cada um deles. E se você for fazer a conta, você vai ver que coisa absurda que isso aqui vai ficar. Mas qual é o nome do jogo no qual a gente está? O nome do jogo é resultado. O nome desse jogo aqui é resultado. O que é importante? Importante é o que dá resultado. O que é útil? Útil é o que dá resultado. Não é o que é bonito, não é o que todo mundo usa. É o que dá resultado e principalmente o que dá resultado para você. O que dá resultado? Esse vai ser o nome do jogo. Qual é o resultado que a gente busca? Eu sei, você pensou aí dentro que o resultado que a gente busca é a aprovação. Vai com calma, segura aí. Se o resultado que a gente busca fosse a aprovação, nós teríamos um desafio. De repente você está agora à noite, de repente é uma sexta-feira à noite, e ainda assim você pode se questionar, se o resultado que eu quero é a aprovação, se o nome do jogo é resultado e o meu resultado aqui é a aprovação só por si, eu não tenho segurança de que eu vou atingi-la. Se eu tenho agora 4 horas de estudo, eu posso estudar ou eu posso não fazer nada. É garantido que essas 4 horas vão te trazer aprovação? Não. Mas o que é garantido? Se o nome do jogo for resultado e o resultado que você buscar for progresso. Progresso. O nome do jogo é resultado e o resultado que você busca é progresso. Progresso é felicidade. Progresso é o que te gera mais para perto. A frustração, ela vem do quê? De você, de repente, ter tido um platô de resultados. Possivelmente você escolheu a estratégia de aprovação porque você está num platô de resultado, quer seja num platô de resultado muito ruim ou quer seja num platô de resultado muito próximo ao que está. E é hora de você voltar a ter progresso. Se o nome do jogo é resultado, o resultado que nós buscamos é progresso, todo o nosso foco vai ser agora no seguinte: se você conseguir criar um sistema que te gere resultados constantes e progressivos, se você criar um sistema que te gera resultados constantes e progressivos, sua aprovação é questão do quê? Sua aprovação é questão de tempo. E aqui não é questão de ficar esperando na fila, é de gerar dia após dia progresso para gerar mais resultado. 12% já é o suficiente para a gente fazer uma boa bagunça nisso aqui, mexer com as estatísticas, desafiar as estatísticas, o tempo de outras pessoas e trabalhar no melhoramento contínuo dessas 6 áreas. Por isso, a gente chega e pode fazer uma grande pergunta aqui. Se essa aqui é a área, quais são
os 4 elementos necessários para a nossa aprovação. Pô, Vitor, tem os 3 pilares, os 4 elementos, as 6 forças, tem essa coisa toda. Tudo bem, segura comigo. Quais são os 4 elementos necessários da aprovação? Se a gente dividisse assim, desenha essa pizza aí no seu caderno. Seria uma pizza de qual sabor que você gostaria aqui? Esses aqui são os 4 elementos necessários para a aprovação. Quais são eles? Pensa comigo, faz parte do bom senso aqui. 30% da sua aprovação vem do quê? Vem do seu estudo. Uma pessoa mais sábia que eu diz, não são 4, Vitor, são 5 coisas necessárias para você ser aprovado. Estudo, 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 estudo e estudo. Eu não quero contradizer o grande doutor, mas o estudo só, ele não gera não gera todo o resultado. Se você pensar aquele nerd da sua escola, o cara que mais estudava não necessariamente era o que mais tinha resultado. Eu preciso de estudo, mas eu preciso também de outro elemento. 30% da minha aprovação vai ser o quê? Vai ser qual é o nome desse curso? Exato. Estratégia que eu utilizo. A estratégia que eu estou utilizando. E a estratégia, do grego, estratégia, do alemão, estratégia, anota que vai cair na prova. A estratégia significa a melhor maneira de você chegar do ponto A do ponto B. A estratégia de aprovação é qual é a melhor maneira para você sair de não estar aprovado para aprovado. Estratégia de aprendizagem, a melhor maneira de você sair de não estou aprendendo para estar aprendendo. Que ótimo que você está colocando muita coisa no estudo. A grande pergunta é como você está fazendo esse estudo para gerar o resultado. E mais 30%. 30% agora vem do quê? Você consegue deduzir. Vem do quê? Sabe quando a pessoa vai fazer uma prova e na véspera da prova, certamente você já ouviu isso, de repente isso já aconteceu contigo até pessoalmente, na véspera da prova a pessoa tem quase como se fosse um ataque de pânico e não consegue dormir? É uma coisa que nenhum de nós quer. Às vezes, na ida para o concurso, algo acontece e a pessoa perde totalmente a concentração. Às vezes, na própria hora da prova, vem o famoso branco, ou algo acontece no processo de estudo, ela recebe uma ligação, acontece um imprevisto e aquela preparação toda vai pelos ares durante 1 dia, 2 dias, 3 dias, quem sabe, ou mais ainda, por causa de um imprevisto que acontece. Definitivamente, 30% da nossa preparação vai dizer respeito do nosso resultado, vai dizer respeito ao nosso próprio estado psicológico. O estado que nós estamos utilizando. Eu preciso ter uma combinação desses elementos. O estudo, a estratégia e o estado para gerar um grande resultado. E com isso você tem, não é? Os 4 elementos, 30 com 30 com 30, você tem os 100%. Tudo que você precisa para ser aprovado está aí no quadro, não é? Podemos passar para frente? Não, falta 10%. O que é o 10% da sua aprovação? É isso aí. Você ainda não sacou, qual é? Beleza, você já entendeu. Qual é? 10% dela. 10% é uma coisa que realmente chamamos, vocês já cantaram a pedra, a sorte. Ok, nós fazemos a nossa sorte. Quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. Agora, dentro de um concurso público, normalmente o edital ele é feito para que você não consiga matar o conteúdo programático. Mais ainda até, o edital é feito de uma maneira que tenha tanto conteúdo programático sobre aquele mesmo assunto que não dê para você matar aquela matéria. Digamos que, por exemplo, você fez um bom estudo, você matou 70% da matéria. E na hora da prova cobrou o quê? Os 30% que você não tinha estudado. Aquele filho da mãe do seu amigo que continuou saindo, enchendo a cara, ele estudou 30% da matéria, caiu isso. Ele, de repente, foi aprovado agora e não. Algumas pessoas chamam isso de graça, algumas pessoas chamam isso de fé. Qualquer que seja o nome que você coloca, existe um pequeno elemento do imprevisto nessa nossa preparação. Por isso, a correção do segundo erro é tão essencial. Se você fizer 5 provas na mesma área, 5 provas na mesma carreira, você garante isso aqui. Me garantiu um estado, me garantiu um estudo, me garantiu a estratégia, me garantiu um estado. Você faz 5 provas na mesma área, meu irmão, 1 hora essa sorte vai puxar para você.
uma hora essa sorte vai puxar para você. Mantendo-se fiel àquele grupo de estudo, àquele grupo de matérias que você tem, e sendo fiel, gerando seu estudo, melhorando sua estratégia, otimizando seu estado, em uma hora essa sorte ela puxa para você. E é isso que nós vamos conversar nas próximas aulas. Para encerrar esse módulo, nós temos 2 aulas exatamente sobre a psicologia da aprovação, onde a gente vai falar sobre o estado. A partir do módulo 3, o módulo 3 é inteiro sobre as estratégias de aprovação. E o módulo 4 vai ser colocando isso aqui tudo na prática. A gente vai trabalhar bastante com o seu estudo e o estado. Adivinha só, nós encerramos os 6 erros do concurseiro tradicional e nesse momento a gente está pronto. Revisa comigo, conta aí, pega suas anotações. Quais são os erros que a gente não vai mais cometer? Primeiro, se envolver nesse processo pelos motivos errados. Segundo, estudar como se fosse um garoto de programa, sem alvo, sem foco. Terceiro deles, depositar a responsabilidade em terceiros, no cursinho, na empresa. Próximo, é acreditar nos mitos de aprovação e transformar os meus aliados em desafios, em inimigos. Quinto, deixar de mensurar e imaginar que a aprendizagem é um processo único. Vem comigo, vem comigo. Fica aí, senta reto. Levanta sua mão direita. Vamos, rapaz, vamos fazer isso. Você, moça, minha senhora, levanta isso, não é possível. Levanta a mão. Ok, eu sei que eu estou sendo meio puxando um pouquinho, mas vamos lá. Levanta sua mão direita e repete comigo. Ok? Pronto. Pode ser a mão esquerda, tudo bem. Sua mão direita. Todo mundo aqui no Senado, no estúdio também. Joia. De hoje em diante, pelo resto da minha vida, ou pelo menos até a minha aprovação, eu me comprometo a não mais cometer os erros, aprender com os meus erros e caminhar no caminho dos acertos. Eu me comprometo a não mais ser um garoto ou uma garota de programa e ser fiel à minha matéria. Pois se eu fizer pelo menos 5 provas com confiança e planejamento, a sorte estará do meu lado. E para falar de sorte, nós começaremos na próxima aula sobre a psicologia da aprovação. Mexe seu corpo, parabéns por ter chegado até aqui e logo, logo a gente se encontra de novo. Até a próxima!